Olá, boa noite a todos. Boa noite. Hoje vamos fazer o nosso webinar aqui através de um direto no Instagram. A nossa plataforma de Zoom, o Zoom não está a funcionar, portanto decidimos fazer em direto aqui no Instagram para chegar a todos vós, ok? Vamos só esperar mais alguns minutos antes de iniciarmos. Até já! Isto aqui para não ficar aqui à frente. Acho que já conseguimos. Já está. Portanto, estes são os produtos que nós vamos utilizar hoje na nossa maquilhagem. Temos aqui as sombras, o novo gloss, o pó compacto. Aqui também todos os outros produtos. Acho que assim temos melhor luz. Nossa paleta de sombras. Temos boa luz assim. Temos que começar? Eu acho que Podemos começar? Estamos cá. Olá, Filipa. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Bem dispostos desse lado? Entusiasmados como nós deste lado? Espero que sim. E queria-vos apresentar, queria-vos dar a conhecer a nossa linda modelo, a Raniel. Olá, boa noite. Raniel está aqui, assim, de cara despida, mas eu acho que é para isso que estamos cá. A Raniel vai ser a nossa montra de produto, vai ser a nossa modelo, vai ser a nossa tela. Nós vamos começar já, Ana? Sim, sim. Vamos começar já, muito bem. Então é assim, nós fizemos já aqui uma primeira parte, que fizemos em off, nós limpámos a pele à Raniel, fizemos a limpeza, uma boa limpeza, nós desmaquilhamos o rosto da Raniel e agora vamos começar a preparar o rosto. Eu sou sempre muito chatinha, vocês sabem, eu gosto sempre de fazer uma boa preparação da pele. Eu acho que fazer um bom skincare, fazer uma boa preparação da pele é fundamental para termos uma maquilhagem de sucesso. Uma maquilhagem mais duradoura e uma maquilhagem que nos transmita toda a luminosidade, uma pele radiante, que é o que queremos sempre. Hoje temos a apresentação da nossa nova linha, uma linha que traz produtos com pigmentos diferentes e com texturas diferentes, texturas que fazem maior poder de cobertura, ligeiramente mais matificantes. Vamos aqui buscá-las? Sim. As nossas bases não têm só novos pigmentos, têm também texturas diferentes, texturas que têm um maior poder de cobertura, também são texturas que são mais matificantes, sim. Mas nós, acima de tudo, trabalhamos aqui muito a qualidade, o anti-idade na mesma e queremos, apesar de ter mais cobertura, manter aquele aspecto de pele bonita, pele leve e também para isso conta fazer um bom skincare. Vamos começar por aí, vamos preparar aqui a pele da Raniel e claro que se lançarmos a nossa grande linha dos fermentados, eu não ia deixar perder a oportunidade de os utilizar hoje já. E vamos começar por utilizar o nosso creme de dia e o nosso contorno de olhos. E é por isso que vamos já começar. Vamos aplicar aqui o contorno de olhos na Raniel. Eu não vou aplicar diretamente porque este não vai ser o creme só dela. É o meu creme. Portanto, é o creme que eu utilizo para menstruário. Então vamos aplicá-lo assim. Se não, se fosse vosso, vocês poderiam usar o aplicador e trabalhá-lo no vosso contorno de olhos. Neste caso, eu vou aplicá-lo no contorno de olhos dela. Eu até fui generosa, esta quantidade chega e sobra. Eu acho que até vou aproveitar aqui para hidratar o lábiozinho dela, porque esta quantidade foi bem generosa. Então, textura bem levezinha, mas bem hidratante. Já sabem que os nossos fermentados são super potentes
e vão atuar nas camadas mais profundas da nossa pele com maior poder de hidratação. Depois o nosso hidratante, e eu vou começar por aplicar. Eu vou aplicar com um pincel, vou esticar aqui na pele da Rani. Vamos esticar aqui o nosso hidratante. Vou hidratar a pelezinha dela toda. E vamos fazer uma hidratação assim bem levezinha. O que me interessa é que ela fique hidratadinha, luminosa e que absorva toda a hidratação. E depois vamos selecionar a nossa base. As novas bases começam no tom número 4, se vocês se lembram a outra linha que nós tínhamos, portanto a nossa outra box, portanto o nosso beauty bag trazia a 1, a 2 e a 3 e agora temos a 4, a 5 e a 6. E eu acho que aqui na Rani, porque a Rani não é assim muito escura, vamos selecionar o tom número 4. Penso que é o suficiente para ela. Ela tem uma base ligeiramente alaranjada e eu acho que vai ser o tom ideal para ela, será o nosso número 4. É possível que eu vá buscar à nossa outra beauty bag um bocadinho da número 3, mas nós já vamos ver. Vamos brincar aqui um bocadinho com as bases. Eu acho que isso também é algo muito interessante, é que nós podemos brincar com os tons, podemos misturar e dar-nos essa versatilidade. Gostava que vocês vissem uma coisa, é que eu vou pôr uma nozinha de produto e gostava que vocês vissem a rentabilidade do produto. Vou buscar aqui vou eleger um pincel. Olha, um pincel que até pode ser um pincel utilizado para blush. Este é um pincel de blush na realidade, mas eu gosto muito dele para aplicar a base. Então, vamos falar um bocadinho aqui das nossas bases. Como vocês veem, olhem, um bocadinho de produto. Eu vou começar a aplicar por aqui que se calhar dá mais jeito para verem. Vejam a cobertura que este produto faz. Um bocadinho alaranjada, se calhar para ela, poderão pensar. Mas não. Estas bases têm algo que eu adoro, que é, elas vão se fundir muito bem com o pigmento natural da pele. E vão se mesclar. E eu vou poder fazer também outra coisa. Mediante o grau de cobertura que vocês vão querer atingir, vocês podem ir aplicando camada em cima de camada. Se querem mais levezinha, fazem uma aplicação bem fininha. Vamos fazer aqui uma coisa só na Raniel, porque também não vamos querer que ela vá para casa com o cabelo sujinho. Ok, muito bem. Obrigada. De nada. Não queremos responsabilidades de cabelo sujo. Se vocês quiserem uma cobertura um bocadinho mais intensa, podem fazer camada sobreposta da base. Mas vocês já viram a quantidade de produto que eu apliquei e a cobertura logo que ela faz? É super rentável. Faz uma cobertura muito bonita, tem este toque muito aveludado, apesar dela ser matificante, ela deixa, não fica a pele brilhante, mas fica aveludada e acetinada. Vamos agora a este lado. Forma correta de aplicar, ou a ordem certa, ou o sítio certo de começar. Não me incomoda nada o lado que vocês quiserem começar, ou a ordem, desde que não deixem espaços em branco por aplicar, por mim, começam por onde quiserem, está bem? E não se esqueçam da vossa orelhinha, que ela pertence e convém ficar camufladinha também, para depois não termos aqui diferenças de tom. E vocês já viram a quantidade de produto que eu ainda tenho aqui? Vejam a rentabilidade deste produto. Eu venho à olheira também, porque ela tem alta cobertura. Tapa-me logo a minha olheirazinha. Ok. E quem esteve no evento
ouviu o testemunho de quem eu maquilhei, foi a Ellie, que disse algo muito engraçado, que foi: eu normalmente faço alergia, sinto a pele desconfortável, e com este produto eu sinto a pele confortável. Eu não sei se tu consegues sentir alguma coisa na tua pele. Também gostava que me dissesses se sentes a pele confortável, se não sentes, o que é que estás a sentir neste momento. Consegues-nos dizer? Eu tenho uma pele muito sensível, Ok. portanto, às vezes até no dia a dia, aplicando a base em casa, Devias ter avisado antes. eu sinto algum desconforto, fico levemente mais avermelhada, mas por acaso está super confortável, Ok. não sinto nenhuma alteração. Ainda bem. Era por aí que eu também gostava de chegar. É que, à semelhança das nossas outras bases, esta base continua a ter na composição o extrato de cato, que é extremamente hidratante, e está formulada para peles muito sensíveis também. Portanto, é uma base que, para quem tem peles mais reativas, peles mais sensíveis, continua a dar todo o conforto que a outra base também dava. Para além disso, tem o extrato de buchu, que vai controlar aqui a oleosidade, por isso ela ser uma base mais matificante. Mas, a nível do conforto, a nível da elasticidade da pele, ela continua a ter todo esse conforto. Também tem a vitamina E, que é um anti-idade. Portanto, aquele efeito mais lifting, mais anti-idade, está cá todo. E isso é muito importante. Portanto, ela faz esta cobertura bonita e, se eu quisesse, imaginem que ela tinha marcas, que ela tinha algumas manchinhas, eu poderia agora fazer camada sobreposta e aplicar. Neste caso, como eu vou querer dar-lhe aqui alguma luminosidade, o que eu vou fazer é, vou ao Outra Beauty Box e vou buscar o número 3. Eu vou aplicar um bocadinho da nossa número 3, que é um bocadinho mais clarinha. Eu vou aplicá-la no centro do rosto, que eu acho que vai ficar aqui muito bem. Porquê? Porque vou buscar um bocadinho do tom do pescoço dela, que está mais clarinho. Porquê? A Rani tem andado com o rosto ao sol, mas não tem andado com o corpo. Tem andado mais escondida. Este é o tom perfeito para ela no verão, mas se calhar agora ainda não. Então vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos buscar aqui o nosso tom número 3. E isto é algo que nós podemos fazer. O tom número 3. Só um pouquinho, com o mesmo pincel. E vamos, com leves toquinhos, aplicar aqui nesta zona do rosto e dar aqui uma luminosidade. Não estou a provocar nenhum arrastamento, é só dar aqui uma luminosidade. Vou aclarar esta zona aqui também, criar luz. No fundo, estamos a fazer o contrário dos contornos, porque os contornos agora já estão feitos, já estão mais clarinhos. Vejam como fica linda. Bem acetinada, bem luminosa. E a olheira também mais disfarçadinha, porque a Rani tem uma boa olheira. Convenhamos também, já foi um dia de trabalho, não é, Rani? Sim. E ainda hoje temos a sorte das crianças estarem de férias, não é, Rani? Ai, sim. Sim. Pena que não marquei nada pós-maquilhagem. Devia ter marcado um jantar ou um evento. Podes ir agora a um barzinho, qualquer coisa. Olha, boa ideia. Boa ideia, não é? Podemos aclarar, podes fechar. Rani tem um lábio super lindo, tem uma boca muito linda, mas se aclararmos um bocadinho e darmos aqui mais um pouquinho de volume também não faz mal nenhum. Tudo bem, fica sempre lindo. Fica linda a base, fica luminosa, uma cobertura super natural. É bonita, não é? Gosto muito. Temos mais produtos na nossa linha. Portanto, há algo que esta base tem que eu gosto muito. Esta base faz o que se chama um efeito filtro de soft focus. Ela, no fundo, faz como que se criasse um efeito de filtro que atenua as imperfeições e o nosso olhar fica como que difuso. E quem tem poros dilatados, quem tem
um grão de pele menos perfeito, com esta base ela atenua e uniformiza. Mas temos também na linha, à semelhança da outra Beauty Bag, que tínhamos um pó compacto translúcido mais esbranquiçado, agora temos este pó compacto, que é assim um tom mais amarelado, específico para os fototipos mais altos, com um tom mais alaranjado para não deixar a pele acinzentada. E o que é que nós vamos fazer? Vamos matificar a nossa pele. Eu não gosto de matificar a pele toda, a menos que seja muito oleosa. Se ela for muito oleosa, sim, matifico toda. Se não, vamos só matificar as zonas que mais brilham e que necessitam. Como veem, ele é assim, alaranjadinho, ok? O que é que eu vou fazer? Vamos olhar para cima, Rani. A gente acumula sempre estes risquinhos aqui. Antes de matificar, eu atenuo os risquinhos, porque apesar dela ser uma miúda e ainda não ter rugas, vinca sempre. E antes de matificar, eu atenuo os risquinhos. E eu não arrasto, está bem? O que eu vou fazer são leves batidinhas. E as batidinhas a gente treina a mão, está bem? Isto é tudo muito suave. Ok? Tudo muito suave. E matifico. A vantagem dele ser amarelado é que ele vai neutralizar também todos os tons que sejam mais acastanhados. No fundo, ele matifica e neutraliza. Ok? Vamos ver ali para a Ana. Ok? Corta os brilhos, matifica e neutraliza. Normalmente aqui à volta da boca, as peles mais escuras são ainda mais escuras. Têm às vezes o efeito de ter uma mancha. Portanto, podemos matificar. E aqui então, se quisermos, podemos fazer uma correçãozinha que dá um efeito muito bonito. E aqui sim já faz um efeito corretor. Ah? Ok. Bem luminosazinha, mas matificada. Isto também ajuda a selar a nossa maquilhagem para não haver trespassos de base, tá bem? Este é o nosso novo pó matificador e é ótimo para andar connosco, para ir retocando a maquilhagem e para a manter fixa ao longo do dia. Ok? Mas nós temos mais produtos na nossa linha. E temos um produto que eu estou muito apaixonada, que é este, que é o nosso novo duo, que é lindo, que tem um bronzer e tem um blush. Portanto, este é um produto que é um 2 em 1, que nos vai ajudar a fazer os contornos do nosso rosto e que nos vai fazer o efeito, aquele efeito bonito, coradinho, aquele efeito saudável que o blush se compromete a fazer. Então, o que é que nós vamos fazer? Vou arranjar aqui um pincel, olha, como o blush é um 2 em 1, prático, e o que nós vamos fazer é fazer os contornos, e eu aconselho sempre a começarem por pôr pouquinha quantidade e depois, se quiserem, aplicam mais. Então, eu vou fazer o contorno começando aqui, juntinho à raiz do cabelo, e vou pôr uma quantidadezinha nesta zona, mais profundo aqui e depois vou alargando. Nesta zona aqui, e depois, se quiser, estou sempre a tempo de colocar mais. Posso fazer um pouquinho aqui na raiz do cabelo. No fundo, eu vou bronzear as zonas que naturalmente seriam mais bronzeadas. Temos logo um efeito de contorno, mas um contorno um pouquinho mais avermelhado, um contorno mais natural para estes fototipos. No fundo também um contorno como se fosse beijado pelo sol, digamos assim. Mais quentinho.
intensidade? É a intensidade que vocês quiserem dar. Gostam mais definido? Mais quantidade. Gostam mais natural? Menos quantidade. Eu não estou a fazer arrastamento. Eu estou a dar leves toquezinhos para não me roubar também o produto que eu já apliquei por baixo. Vou olhar de frente, também gosto de olhar de frente, para ver o que estou a fazer. Às vezes visto de frente, está diferente. E às vezes gosto de ir lá e voltar a neutralizar. Ok. Gosto de vir aqui dar um toquezinho. Fica bonito. Ok. Então, o meu contorno bem levezinho. Mas acho que já temos contorno. Ana, tu gostaste daí? O que é que opinas? Eu acho que está ótimo. Está bonito, bem naturalzinho, não é? Fica bonito. Assim, um ar levezinho, prainha, não Não sei se é? o vídeo consegue pegar, Ah, mas está lindo. sim, às vezes a imagem não A imagem mostra o que é, não é? Tem Ok. sempre uma ligeira diferença. É. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Fazer o blush do outro lado. Vamos buscar um pouquinho do nosso blush, que dá assim um tom coral, um laranja coral. E vamos aplicar aqui nas maçãs do rosto. Ok? Um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Eu gosto de subir um bocadinho aqui. E gosto de ir até um pouquinho aqui ao olho. Este produto, apesar de ele ser ligeiramente matificante, deixa o rosto muito sedoso, deixa o rosto muito natural. Eu acho que é um dos grandes benefícios destes pós cremosos, é de não deixarem o rosto pesado. Temos este ar assim mais jovem, mais levezinho. Acho que fica muito bonito. E adoro este produto para fazer uma coisa, tanto um como o outro, tanto o blush como o bronzer, dão para fazer, vamos fechar um pouquinho o olho, dão para preparar logo o olhinho para a nossa maquilhagem. Nestas peles funciona lindamente uma maquilhagem com estes tons. Fica lindo. Está aqui um pelinho. Estes tons ficam lindos em sombra. Sombra muito bonito. Agora, vamos intensificar um bocadinho já a sombra e podemos fazê-lo aqui com o nosso blush. Aliás, com o bronzer, peço desculpa. Aqui um bocadinho no côncavo. Sem regra. Completamente solto, sem definição. Vou arranjar aqui um pincel mais limpinho, sem nada. E só fazer aqui uns batimentos, um esfumadinho, só para criar aqui este côncavo. Estou a criar um look que será o look natural, aquele look soft skin, quase um look de praia, de pele bronzeada, pele natural. Ok. Vejam só com um blush e com o bronzer que nós conseguimos logo criar aqui um efeito bonito, natural e um olho já maquilhado. Mas nós temos as nossas sombras, certo? Lindas de morrer. Muito lindas. Olhem, eu vou começar por aplicar-lhe um pouquinho desta e vamos aplicar aqui dentro.
e dar uma claridade. Só para dar uma luz. E às vezes podem dizer, mas ela levanta muito pó. Mas se puserem esta base cremosa por baixo, ela vai aderir muito melhor. E vai ficar assim. Vejam só a suavidade do produto. Estas sombras são muito boas, são muito lindas. Fica muito lindo. Agora vou agarrar aqui novamente neste pincelinho que eu utilizei e vou fazer o quê? Vou escurecer um bocadinho o cantinho do olho. Vou-lhe dar aqui uma definição um pouquinho maior. E como eu vou querer agarrar, eu até vou misturar aqui um bocadinho com o cremoso que eu criei há bocadinho. Até pode ser da base, por exemplo. Vou molhar aqui um bocadinho. Ou do creme. Uma textura mais cremosazinha. Tenho que ter consciência que tem que ser num cantinho, porque estraga um bocadinho as sombras, vão ficar molhadas. E o que eu vou fazer... Rani, vamos só virar assim um bocadinho, para que a Ana consiga ver também. Vamos escurecer aqui o cantinho do olho. Agora vais olhar para cima, por favor. Quando quiseres, pestanejas. Só criar um sombreado e escurecer ligeiramente o olhinho dela, mas a ficar natural na mesma. Não é? E agora vou novamente com um pincel ligeiramente mais fininho, neste tom mais alaranjadinho, olhar para cima, aclarar aqui mais ao meio, fechar, e vou aclarar aqui também um pouquinho ao meio que vai ficar giro. Ok. Aqui com o meu tom mais brilhantinho, muito suavezinho, vou só dar um pouquinho de brilho. Vamos abrir? E temos este olho assim, bem discretinho, mas com um bocadinho de definição. E estou a fazer bem discretinho, porque depois vamos recriar, vamos continuar com o look, está bem? E como vamos usar aqui depois 2 tipos de batom, não vamos querer um olho muito intenso. Vamos só fazer do outro lado. Então, vamos fazer o mesmo. Dar aqui um bocadinho de definição. Criar. Se para vocês for mais fácil o que fazem de um lado fazer logo do outro, tudo bem. Se quiserem construir um olhinho todo e depois o outro, tudo bem também. Desde que não se esqueçam do que aplicaram de um lado e do outro, para mim é igual. Vamos abrir. Ok. Vamos olhar para cima. Esta sombra é muito bonita. Elas são extremamente cremosas, aplicam-se muito bem. Eu estou a fazer com um pincel que é bastante fofo e maleável, mas vocês podem fazer com um pincel que seja com umas cerdas um bocadinho mais rijinhas e que tenha mais definição, está bem? Vamos fechar. Mas eu também não quero um risco muito definido, eu quero assim uns batimentozinhos. Ok. Agora vamos ao pincel mais fininho, mais alaranjado o tom. Vamos olhar para cima. Exato. Vamos aqui ao meio. E vamos aqui, vamos fechar.
Estamos a sujar um pouquinho aqui as pestanas. Não faz mal, porque depois temos que aplicar uma máscara maravilhosa que temos. E vamos limpar isto. E também estamos a sujar um bocadinho aqui por baixo, mas não tem qualquer problema, porque nós selamos isto com pó e limpamos. Tudo bem. E então vamos aplicar um pouquinho, vamos fechar o olhinho. Eu estou a aplicar muito pouquinho a quantidade, estou a dar assim só um toque muito subtil, que acho que fica bonito. Mas vocês podem fazer de outra forma. Claro. São só ideias. Ok. Aí, vamos abrir. Muito boneca esta miúda. Vamos só limpar aqui, ficou aqui um pouquinho. Eu sou um bocadinho esquisitinha. Muito bem. Agora, antes de passarmos ao outro lado qualquer, vamos aqui buscar um produto que eu também adoro, um produto de eleição. O nosso gel de sobrancelhas. E temos um tom novo, que é este, que é um tom número 3. Mais escurinho, eu acho que ele é bem a raiz do cabelo da Rani e é bem a cor da sobrancelha dela. Eu gosto sempre de começar pelo meio da sobrancelha, que é para ficar a maior quantidade aqui no meio. Não gosto de intensificar ali o canto para não ficar uma sobrancelha muito pesada. Gosto de vir aqui, penteio e venho aqui. O mesmo faço daqui. Penteio, a maior quantidade de produto já fica aqui e depois já vai preenchendo alguma falhazinha e o que sobra, então depois eu venho aqui. Em alguns casos, não é o caso da Rani porque ela tem a sobrancelha toda do mesmo tom, mas em alguns casos há necessidade de utilizarmos 2 tons. Não é este caso aqui. Ele preenche muito bem. Ele tem um poder de fixação de até 12 horas e ele não descama. Este produto é maravilhoso. É muito bonito. Faz esta fixação fantástica. Agora, se vocês tiverem necessidade de selar mais um pouquinho a vossa pele, selam. Tem sempre a ver também com o grau de oleosidade da vossa pele, está bem? Quem tem cabelos muito frisados, cuidado em aplicar o produto sempre no sentido da raiz do cabelo, porque há cabelos que acinzentam um bocadinho, os mais frisados às vezes acinzentam, portanto, sempre no sentido da raiz do cabelo, está bem? Depois, ainda falta algo muito importante, que já lá vamos, que é a nossa máscara de olhos. Eu já lá vou só deixar o olhinho dela descansar um bocadinho, está a querer lacrimejar um pouquinho, vou deixá-lo descansar. Vocês já viram a cor deste contorno de lábios? Este castanho assim, bem chocolate, é lindo, é muito lindo. Dá para utilizarem sozinho com o nosso novo gloss, dá para misturarem com os tons já existentes, ficam muito bonito com os nossos nudes, dá para brincarmos um bocadinho e até com o nosso novo vermelho cerise, é muito bonito. Textura. Mantemos a cremosidade do que já estávamos habituados, é muito bom. E dá inclusivamente para fazer um preenchimento, porque eles pintam muito bem. Vejam só como eles pintam. São extremamente pigmentados. Têm esta textura assim. Basta passar uma vez, estão cá. Isto facilita imenso o trabalho. Porque andarmos aqui a pintar e não sair nada é uma grande chatice. Pronto, ela não precisa que eu faça mais lábio, porque ela tem um lábio lindo. Eu gosto sempre de preencher um pouquinho para dentro, para uniformizar. E gosto de esbater um bocadinho. Então, e encontrar pincéis. Também é uma coisa engraçada, não é? Pincéis que queremos. Pincéis há muitos. Mas o que eu quero é este. É este. Então, eu gosto de esbater um bocadinho o lápis, que acho que fica mais bonito.
Este ano usa-se mais. Isto depois depende das modas, não é? Este ano usa-se o lápis assim mais batidinho. E ficamos logo com o lábio meio contornadinho. Quem tem os fototipos mais escuros, às vezes tem o lábio de baixo mais claro, mais branco. Ou às vezes até o de cima. No caso, ela tem o lábio de cima um bocadinho mais branco, mas normalmente esta zona aqui é mais clara. E eu gosto muito de ver, por isso deixo mesmo mais claro, acho que fica muito giro. E dá assim um volumão na boca. Portanto, não tapem, aproveitem o que têm, deixem-no estar. E deixem naturais, que fica muito giro. E então, lindo ou não é? O nosso novo lip gloss continua a ter o efeito repulpante do lábio, é ativador do nosso colagênio, com a aplicação, com o uso continuado, vai diminuindo as nossas rídulas, vai fazendo um lábio mais cheio, tem aquele efeito picante no lábiozinho, é lindo, lindo, lindo. E tem esta cor assim, meia chocolatinha. Eu vou aplicar aqui na minha mão, não vou pôr diretamente, mas é muito, muito bonito. Podia aplicar ali na minha placazinha, mas vocês não viam tão bem. É muito bonito, é assim um chocolate transparente. Vamos aplicar aqui. É um gloss, é muito lindo, mas é um gloss que não é muito colante, é muito confortável. A Rani já nos vai dizer de justiça dela. É um brilhante muito, muito confortável. Desculpa, está aqui uma coisinha. E com este lápis, eu acho que ele funciona lindamente. Acho que faz um lábio muito lindo. O que é que me dizem? É lindo ou não é? Fica maravilhoso. É lindo, não é? Tem uma textura mais aveludada. É, não é? Não é assim aqueles... Há glosses que ficamos logo coladas. Sim, não é? não, ele é super É, confortável. eu acho que sim também. Eu gostei. Eu acho que ele é muito, muito confortável. Vamos finalizar os nossos olhos. Vamos olhar para cima. Vamos aplicar a nossa super máscara vencedora de prémio. Podes ir pestanejando, Rani, não tem problema. A nossa máscara e a nossa paleta de sombras ganharam o prémio Top Beleza 2025, É verdade. aprovado pelos consumidores. Bem merecido. Porque são lindos mesmo. Sim. E esta máscara é É qualquer maravilhosa. coisa. Aliás, Deixa-me só fazer aqui a comparação entre deixa. uma pestana Então e a eu vou pôr outra. só de um lado e do outro. Podes Sim. olhar a direita, Rani, tranquilo. Eu vou pôr neste olhinho. Apesar de a Rani já ter um bocadinho de máscara de pestanas aplicada, eu não tirei totalmente, portanto... Já agora, enquanto estás a fazer a Certo. aplicação, relativamente aqui ao prémio Top Beleza, o prémio Top Beleza, portanto, os nossos produtos são avaliados através de provas cegas, portanto, as pessoas não sabem qual é a marca do produto e depois dão, portanto, a sua avaliação. E obviamente que nós tivemos a avaliação de muito bom, tanto na máscara como na paleta de sombras. E ganhámos o prémio Como não 2025. podia deixar de Como ser. não podia deixar de ser. Modéstia à parte. Mas vejam só, Portanto, aqui vê-se bem a diferença, isso é uma aplicação. só uma aplicação. É verdade. Muito lindo. E a prova d'água. E não faz alergia, porque eu faço alergia É a tudo. verdade. E apesar de ser à prova d'água, retira-se muito bem. Porque às vezes há máscaras à prova d'água que são uma grande chatice. Tenho aqui uma senhora a perguntar o nome do rímel, é a máscara de pestanas da LR, da gama Zeitgard. Portanto, é seguir a nossa página. Se já estiver Olha a seguir, frente, penso que olha sim, siga, que nós estamos sempre a lá. fazer publicações Ok. acerca dos nossos produtos. É fantástica. Olha só um pouquinho mais para baixo, Rani. Ok, muito obrigada. Não, ela é realmente muito boa e depois também tem a vantagem de ser enriquecida, dá reforço às nossas pestanas, o que também é uma grande mais-valia, porque acaba por ser uma máscara de tratamento. Não referi,
Mas dentro da nossa linha Zeitgard, nós também temos o sérum que reforça as nossas pestanas, que está aqui. O nosso Lash Serum, que deve ser aplicado com o olhinho desmaquilhado à noite. E quem tem pestanas fraquinhas, quem tem pestana que cai, portanto, deve aplicá-lo à noite, na raiz da pestaninha, e fazer o reforço. Também é uma boa, esta altura é uma altura que cai cabelo. Sim, a mudança de estação. E às vezes a gente não nota, mas nota que as pestanas andam mais ralinhas. Elas estão a cair. Portanto, é uma boa começarmos agora com este tipo de reforço. Está bem? Este seria o look soft skin. Olha, ela é pestanuda mesmo. Já ficou aqui em cima. Tudo bem. É corrigível. Seria o nosso look soft skin, com o nosso batom mais gloss, mais levezinho. E eu já deixo aqui o nosso lindo e maravilhoso batom. Estraguei aqui um pouquinho. Tudo bem. E este é o nosso novo tom. Não veem a ponta? Deixa cair. Mas é lindo. É assim um tom num vermelho cerise e que pode ser também combinado com o nosso lápis acastanhado. Também fica muito lindo. Vou fazer uma coisa. Vou só retirar o gloss e aplicar um bocadinho do vermelho para vocês verem como muda o look aplicando só o batom. Esse gloss também dá aquela sensação Pica. Sim, de preenchimento. Exatamente. Não é? E preenche mesmo. E se tu fores aplicando, se aplicares todos os dias, ele vai realmente repreenchendo tanto as ruguinhas como vai dando volume ao teu lábio. Ok, muito Está bem? interessante. É muito interessante mesmo. Então, vamos aqui tirar um Kleenexzinho. Rani, vou-te pedir que tu passes o Kleenexzinho assim nos teus lábios, só para tirar o gloss. Exatamente. Isso mesmo. Eu vou deixar o contorno e vou aplicar o nosso batom. Vou só tirar daqui um pouquinho, já que já estraguei mesmo. Vou compô-lo. Pronto. Já o compus. Eu não vou tirar diretamente ali, eu vou aplicá-lo aqui, que é mais higiênico. Vejam como é lindo. Ele é, se recordam do outro que nós temos, o outro é um vermelho mais aberto. Vermelho Ferrari. E este é um cerise mais escuro, mais fechado. Antes passamos de um look de dia para um look de noite só com um batom. Só com batom. Eu às vezes, quando aplico um batom mais intenso e se for para um look de noite, depois intensifico um bocadinho se calhar no contorno e no blush, porque às vezes pede-me. Mas só depois de aplicar o batom é que eu sei se pede ou se não pede. Mas às vezes não preciso mudar mais nada. Às vezes basta mudar isto, que muda todo o look. Vamos só abrir um pouquinho lá a boca. Abra mais. Isso. Estes batons são batons semi-mate, são batons velvet, confortáveis, de duração média. Acho que ainda posso pôr mais um bocadinho, posso intensificar aqui um bocadinho o batom. Eu estou a achar impressionante a mudança nas pestanas. É, não é? É incrível mesmo. Realmente com a máscara ficou enormes. Eu estou a fazer sombra, peço desculpa. Não. Um look mate, eu gosto muito. Eu gosto muito deste look assim, acetinado semi-mate. No entanto, se vocês quiserem, podem fazer uma coisa, para quem gosta de brilho, que também funciona.
e que também fica bonito. Ok? E agora, se calhar, já não querendo tomar muito do vosso tempo, podíamos fazer só duas coisas, que seria ainda ir buscar aqui o nosso blush, que faz parte de quem tem o completo, o nosso blush líquido, e com o mesmo pincel da base, intensificar aqui um pouquinho com o look mais acetinado e mais luminoso, porque este nosso blush é assim mais metalizado, digamos assim. Maravilhoso. Com um batom vermelho pede assim um pouquinho mais, não é? Sim. Vai puxar o tom. Eu acho que fica muito lindo e eu acho que estes novos tons de base são muito bonitos, as texturas são muito confortáveis, fazem uma cobertura muito boa e eu acho que vem convencer completamente. Gostava que daí também dessem o vosso Não, eu feedback. estou aqui a ler e o feedback está a ser muito positivo. Colocassem as vossas questões também. Rani, confortável? Super confortável. Sentes-te linda? Linda. Linda? Mais linda? Linda. Eu acho que Mais os produtos linda. são incríveis. São A mesmo. Filipa também é incrível. Não, isso já não é Então- preciso dizer. Basta só dizer os produtos. Então eu gosto muito. Desse E- lado, questões. Isso. Estás muito Gosto linda. muito do Vamos tirar a efeito mola. do- Vamos do tirar a mola gloss. para ficares mais linda ainda. É o gloss que pica, não é? Muito confortável. Talvez assim. É muito confortável. Isto é um bocadinho complicado E o toque? de ver aqui Sim. as questões, Uhum. mas é assim, nós temos as bases, temos em várias cores, Uhum. temos em tons desde o mais clarinho até ao, neste caso até ao número 6, que termina aqui Exatamente. nestas cores. Eu acho que consegui ir buscar as outras também. Sim, Vou mas pôr dá aqui, para, vou dá pôr para aqui. perceber. Ai, eu vou tentar pôr aqui todas na minha mão. Olhem, sentarem por ordem. Pronto, estas são as sombras, as As bases bases. que nós temos de maquilhagem. Como podem ver, temos várias tonalidades, ok? Desde Pronto. para peles mais clarinhas até peles mais escuras, ok? E sempre na dúvida pode sempre misturar Completamente. dois tons. Completamente. Olha, nós só temos elogios. Ainda Sei bem. que a maquilhagem está maravilhosa, estás muito bonita. Realmente está. E as pestanas estão tão As pestanas, fabulosas. sim, sim. Claro que vocês, quem gosta de pôr a pestana falsa, pode sempre. O nosso rímel depois encaixa muito bem. Para quem gosta de aplicar, que foi uma coisa que já me perguntaram se podiam, podem, ele encaixa muito bem, não acinzenta nada a pestana falsa, funciona lindamente. E é isso. Podem perfeitamente, está bem? Encaixa muitíssimo bem. Espero que tenham gostado. Vão colocando as vossas questões. Tirem também, façam agora as vossas provas. Mandem as vossas fotos também. E dúvidas, estamos cá. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Beijinhos. Boa noite.